Pois bem, meus caros, vamos então falar um bocadinho sobre a colocação do país de início, o país de fim no tacógrafo. É em martelos, é em cama, porque é que há gente, como vimos nesta publicação que eu partilhei no Facebook, que defende uma situação, gente que defende a outra. E então, hoje eu quero-vos trazer aqui o meu entendimento e quero que vocês me acompanhem e percebam e depois digam se eu estou certo, se eu estou errado. Vamos então tentar dissecar esta situação. Bom dia, meus caros. Bom dia para vocês. Vamos então olhar para este aspecto da introdução do país de início, o país de fim, se tem que ser em martelos, se pode ser em cama, como é que eu olho para esta situação, qual é a minha opinião baseada naquilo que diz a lei. Eu quero deixar desde já bem claro que, embora eu não trabalhe em Portugal, esta minha explicação vai de acordo com a lei portuguesa, porque efetivamente vocês que trabalham em Portugal são a maior parte do meu público. Pois bem, juventude, vamos lá. Então, eu escutei por aí alguns argumentos que desde que abrimos a porta do caminhão já estamos a trabalho. Podemos até já estar antes, não é necessário abrir a porta. E podemos também abrir a porta e não estar em trabalho. Isso, para quem vai todos os dias a casa, não será tão comum, mas ainda assim pode acontecer. Faz a devida pausa para almoçar, etc. E até vai para o caminhão, porque até nem precisa de pegar o serviço já, porque não há serviço, e vai tirar ali uma cesta, não é? À moda espanhola, e não está efetivamente a trabalho. Portanto, temos que olhar para isto de uma forma um bocadinho mais prática e perceber o que é que a lei nos diz a este respeito. Lá está. Toda esta informação nós encontramos agora no Decreto-Lei 84 de 2026 e a definição daquilo que é o tempo de trabalho está, aliás, como outras definições, no artigo 3º e o tempo de trabalho mais especificamente na linha FF. Se vocês quiserem, vão lá ver, vão lá dar uma vista de olhos e ficam a perceber, tem lá, entre muitas outras coisas, tem, por exemplo, o tempo de trabalho, o tempo de descanso e o tempo de disponibilidade, está lá tudo devidamente explicado para que não haja dúvidas para qualquer motorista. Pois bem, então, se efetivamente pode ser desde que abrimos a porta, desde que estejamos ao serviço. Mas aqui levanta-se outra questão, que é um argumento muito utilizado por quem diz que faz em cama e que está bem em cama, que é a lei não diz nada, não diz claramente que isso tem que ser com o tacógrafo martelos ou em descanso. E eu aqui discordo um bocadinho, e vou mostrar porquê. Porque no meu entender, a lei diz que isso é tempo de trabalho. Se não, vejamos o seguinte, na definição de tempo de trabalho temos lá esta situação relativa às obrigações legais e regulamentares, como podemos ver aqui. No tempo de trabalho temos aqui a questão das atividades do transporte rodoviário, nas quais se incluem as obrigações legais ou regulamentares diretamente ligadas à operação específica de transporte em curso. Então, se nós temos as obrigações legais e regulamentares como legalmente definidas como tempo de trabalho, então falta saber se a colocação de país de início e de fim se encontra em algum regulamento ou não. Porque se estiver em algum regulamento, então parece-me a mim que é uma obrigação regulamentar. E o que é que nós encontramos? No Regulamento 160, Regulamento Europeu 165 de 2014, no artigo 34º, se não estou em erro, nós encontramos no número 7 o seguinte: os condutores introduzem no tacógrafo digital o símbolo do país em que iniciarem o dia de trabalho e o símbolo do país em que o terminarem. Como podemos ver aqui, a colocação no tacógrafo digital do país de início e do país de fim está presente em regulamento. Se está presente em regulamento, para mim está claro que é uma obrigação legal fazer esta colocação, esta abertura, que nós dizemos na gíria, a abertura e o fecho de turno, em martelos. Até porque há uma outra questão aqui que muitas vezes a rapaziada em geral parece-me a mim que confunde. Não é o momento em que nós colocamos a abertura ou o fecho de turno que define o início ou o fim da nossa jornada. O que define isso é a atividade. O momento em que nós mudamos o seletor de descanso para outros trabalhos, martelos,
É esse momento que define o início da nossa atividade. É o que vai ditar aquilo que nós chamamos o início da nossa amplitude. E a amplitude, um termo que eu já abordei noutros vídeos, que é um termo também inventado na gíria, e faz já parte da gíria do transporte, mas é um termo que, em termos legais, relacionado com transporte, não existe, como eu já expliquei no outro vídeo. Pois bem, então temos esta situação. E agora alguns poderão dizer: ó Boinas, mas não diz claramente que a colocação na lei, que a colocação do país de início e de fim tem que ser feita com tacógrafo e martelos. Efetivamente podem dar esse argumento, e eu vou rebater com o seguinte: também não diz na lei que trocar lâmpadas, trocar rodas, que é tempo de trabalho, e não creio que alguém tenha dúvidas que isso é efetivamente tempo de trabalho, ou verificação de documentos, etc. Acho que ninguém tem dúvidas disso. Mas, no entanto, na lei diz algo que engloba isto, que é a manutenção do veículo. Ora, se mudar lâmpadas e mudar rodas se engloba na manutenção do veículo, porque é que a colocação do país de início e fim, de igual forma, não se enquadra nas obrigações legais e regulamentares? A mim parece-me que se encaixa. Se discordas desta minha opinião, eu gostava de ver a tua opinião aí nos comentários, e possivelmente, e aproveito para vos deixar este reto: o que é que vocês acham da eventualidade de fazer uns diretos para trocarmos ideias entre nós e partilharmos opiniões e enriquecermos o nosso conhecimento comum? O que é que vocês acham dessa ideia? Vocês olhariam para isso com bons olhos, ou acham que é uma perda de tempo? Rapaziada, estamos às portinhas do mês de agosto, e então eu também vou de férias agora no mês de agosto. Acredito que muitos de vocês também, alguns já foram. Para aqueles que estão de férias, boas férias. Para aqueles que já foram, bom regresso ao trabalho. Para aqueles que ainda vão, boas férias quando chegar o tempo, e quando voltarmos, que seja com uma renovada disposição e que nos traga muitas viagens e, como de costume, com muita segurança. Até o próximo vídeo. Fiquem bem.